Brasil vence! O Brasil goleia o Uruguai, o Brasil faz 4-1, 2 do Rafinha, 1 do Neymar, outro do Gabigol. O Brasil faz 4-1, o Uruguai descontou com o Suárez de falta. A seleção brasileira está mais próxima da Copa do Mundo. E a seleção uruguaia bota aí uma tensão nos próximos jogos para buscar a classificação para a Copa do Mundo. Faltam mais 6 jogos nas eliminatórias e o Uruguai é o 5º colocado com 16 pontos. Fábio Dias, destaque do vitorioso da noite, o Brasil. Brasil com a vaga praticamente assegurada para a Copa do Mundo, Diego, precisa de 1 ponto nos próximos 7 jogos que vai disputar nas eliminatórias. Bate um recorde histórico. O Brasil, desde sempre, né, nas eliminatórias da Copa do Mundo, sobretudo desde 98, quando as eliminatórias passaram a ser disputadas por turno e retorno, né, todos contra todos em turno e retorno. O Brasil jamais havia ficado 11 jogos sem perder. O Brasil, então, bate a marca do Brasil do Parreira, naquelas eliminatórias de 2006 para a Copa da Alemanha. 11 jogos sem perder, maior invencibilidade aí da história, com 10 vitórias e 1 empate. Aplica uma senhora goleada para cima do Uruguai e abre 6 pontos de frente para a Argentina. Claro, a preocupação do Brasil é estar na Copa. Na Copa o Brasil vai estar. Então agora é bater recordes, movimentar ali peças, testar opções e tentar chegar o mais forte possível, o mais coeso possível na Copa do Mundo do Catar. O Brasil batendo recordes, Diego. Batendo recorde, assim, em cima de recorde, destaque do Uruguai, Fábio Dias. Já o Uruguai com dificuldade, né? 1 ponto em 9 possíveis na atual data FIFA. A data FIFA de outubro foi tenebrosa, já se sabia que seria complicado pegar Colômbia, Argentina e Brasil aí na sequência, mas o Uruguai acaba saindo pior do que o imaginado, né? Sai com menos 3 de saldo, 16 pontos, vê a Colômbia ultrapassá-lo na tabela de classificação, vê o Equador abrir uma certa vantagem, abrir uma vantagem de 1 ponto na classificação, e vai meio que o alerta mais do que ligado aí para a data FIFA de novembro, para pegar a Argentina e pegar a Bolívia. A Argentina em casa, a Bolívia em La Paz, com o Chile ali no calcanhar. O Chile, a Bolívia, por que não? E o Paraguai também, já que 12 pontos ali está no radar. É uma distância alcançável em 2 jogos na data FIFA de novembro. Uruguai, mal. Um time que, nessa data FIFA, regrediu em desempenho e está complicada a coisa para o Maestro Tabárez. Fato é, Fábio Dias, já querendo a sua análise da partida de hoje à noite, que foi um Brasil diferente, um Brasil com mais alternativas, com um pouco mais de vontade de propor o jogo, conseguiu e encontrou do outro lado uma seleção uruguaia um tanto quanto macambúzia, podemos dizer assim, no jogo em Manaus hoje. Pois é, Diego, amigos, seleção brasileira consegue uma vitória muito boa contra a seleção do Uruguai, consegue vencer e convencer, que era uma das preocupações maiores aí dos críticos, né? Porque a questão do Tite e da seleção brasileira, desde a Copa de 2018, não tem sido os números. A questão do Brasil, desde 2018, desde que perdeu para a Bélgica e foi eliminado novamente para uma seleção europeia em Copa do Mundo, é ser competitivo, claro, liderar eliminatórias, claro, porque é o recorte que a gente tem, mas convencer, ter opções para lidar com os jogos, com os mais variados jogos. É fato que o Brasil sobra na América do Sul. Basta lembrar, a gente não, no caso da seleção brasileira, foi líder das eliminatórias em 2006, em 2010, 2018, né, 14 o Brasil foi mandante, né, foi anfitrião da Copa do Mundo, então não teve eliminatória para o Brasil. 2018, então pode ser o 4º ano seguido aí de liderança nas eliminatórias. Só que chega na Copa do Mundo, cai para time europeu. Então a preocupação, desde que o Brasil arrancou na liderança das eliminatórias, era vencer e ter alternativas. E nesta noite em Manaus, o Brasil teve alternativas. Teve Rafinha muito bem aberto lá na ponta direita,
O Rafinha é um jogador que foi revelado pelo Avaí lá em 2016, foi negociado pelo Avaí e nem estreou profissionalmente. Era um talento, um jogador gaúcho que acabou sendo vendido para o Vitória de Guimarães e aí ele acabou despontando, foi para o Sporting, foi para o Rennes da França e aí o Leeds foi contratá-lo junto ao Rennes da França, acabou sendo lapidado aí pelo Marcelo Bielsa. E aí despertou os olhos do Tite, que trouxe ele traria o Rafinha para a data FIFA de setembro, acabou não sendo possível por conta da Premier League, que não liberou os jogadores por conta da pandemia do novo coronavírus, então ele acabou sendo convocado novamente para outubro e dessa vez foi super bem. Rafinha, para mim, é um grande destaque e uma grande novidade, porque o Rafinha aberto pela ponta direita permite que o Neymar flutue mais, não tem aquela responsabilidade toda de ficar fixo na ponta esquerda. Também porque naquele lado estava caindo o Lucas Paquetá e fez um excelente jogo do lado esquerdo. Então você tem dois caras abrindo muito bem o campo, o Rafinha e Paquetá, o Neymar com muita liberdade para circular, para encostar do lado direito, se for o caso, para encostar do lado esquerdo quando é necessário, o Neymar prefere sair da esquerda para dentro. No segundo tempo ele até funcionou bem dessa forma, para encostar no Jesus. Até acho que o jogo do Gabriel Jesus hoje acabou sendo muito mais importante sem bola do que com bola. No primeiro tempo a gente até dizia que o Gabriel Jesus não tinha participado tanto com bola, mas abriu bastante espaço e é um cara que funciona bem assim também no Manchester City. No Manchester City ele joga aberto pela direita, mas enfim, é uma questão de encaixe na seleção brasileira. E o Brasil dessa forma acabou sendo uma seleção muito difícil de ser marcada pelo Uruguai. Aliás, só destacar que o Gabriel Jesus chegou ao 15º jogo sem marcar pela seleção brasileira, desde a Copa América de 2019, que o Jesus não marca pela seleção brasileira. Contra um Uruguai que foi muito falho, muita dificuldade para o Uruguai recuperar a bola. O meio-campo do Uruguai, que é mais, o que entrou como titular, que é mais de troca de passes e aproximação do que realmente um meio-campo pegador. É o Vecino, é o Bentancur, é o Valverde, é o De La Cruz. Meio-campo mais de toque de bola, aproximação. Suárez e Cavani ficaram muito ilhados, não conseguiram tocar na bola. Lado direito também do Uruguai com muita dificuldade para reter ali as subidas do Paquetá. O Narita Hernandez, uma partida muito fraca tecnicamente falando. E o Brasil amassou. Primeiro tempo foi 2-0, mas poderia ter sido pelo menos 4, poderia ter sido o dobro. O Brasil terminou a partida com 22 finalizações, 13 delas no alvo. Contou também com uma partida tecnicamente muito ruim do goleiro Fernando Murlera. Por mais que ele tenha feito umas 4, 5 boas defesas, ele também colaborou em pelo menos 2 gols marcados pelo Brasil. E dessa forma o Brasil conseguiu construir o resultado. Como pontos interessantes também, além do Rafinha, além do Paquetá, partida muito boa do Emerson, pode ser uma alternativa, um lateral um pouco mais ofensivo e um pouco mais forte fisicamente que o Danilo para chegar ao fundo e chegar com muita profundidade, com muita volúpia ofensiva, embora ele ataque também muitas vezes por dentro, porque é a característica do jogo posicional do Tite. Lucas Veríssimo também fez um ótimo jogo na zaga e pode ser uma opção a Marquinhos e a Thiago Silva na Copa do Mundo. E como pontos a serem talvez melhorados ou melhor trabalhados, mais minutos para o Arana, acho que esse ponto é crucial. O Alexandro é o titular absoluto, mas pode acontecer de ele estar suspenso, pode acontecer de ele se lesionar, e o Brasil deveria ter uma opção melhor testada de fato, no caso do Arana, e acho que o Brasil, no geral, funcionou muito bem. Até o Fabinho, que acabou tomando amarelo e saindo no meio do jogo, funcionou super bem. Não um jogador como o Casemiro, mas é um jogador que ajuda bastante na saída de bola e funcionou super bem. Hoje, acho que o Brasil, tirando o gol, né, tomou o gol numa cobrança de falta, mas a execução do plano de jogo do Brasil no primeiro tempo, marcando lá na frente, recuperando bola, e no segundo tempo, atrasando um pouquinho a linha de marcação para atacar espaço, com o Rafinha, com o Neymar, depois com o Gabriel Barbosa, que acabou coroado com um gol, com seu gol, o quarto gol, que foi até muito celebrado pela torcida lá em Manaus. Acho que a seleção brasileira venceu e convenceu. É o que se pede. O Brasil está com um passaporte basicamente carimbado para o Catar, agora é criar alternativas e pensar na Copa do Mundo, porque é o que falta, né? O Brasil, o ciclo está sendo bem desenhado, os jogos talvez não tenham agradado tanto nessas últimas datas FIFA,
mas o Brasil vai chegar forte na Copa do Mundo. Vai ser cabeça de chave e certamente um dos favoritos para levantar o caneco, para levantar o Hexa lá no Catar, Diego. Eu queria saber daquela perguntinha que eu fiz Sim. ainda no primeiro tempo, qual trio de goleiros é melhor? O de 2002 com Rogério, Marcos e Dida, ou de 2000, podemos dizer, o de 2022, possivelmente, se não acontecer nada, serão esses 3 goleiros, o Everton, Alisson e Ederson, Fábio Dias. Eu fui goleiro. Você sabe que eu fui goleiro, né, Diego? Exatamente. Tem voz de fala, né? Exatamente. Cara, eu acho que o grande detalhe é que a posição evoluiu muito. Talvez no futebol mundial foi a posição que mais tem evoluído aí desde o início do século, né? Os goleiros antigamente que eu digo até 2002, precisavam ser ótimos embaixo das traves. Soubesse jogar com os pés era um plus. Hoje é necessidade. Então, falar que o Alisson é melhor que o Marcos, por exemplo, porque ele sabe jogar com os pés, é porque é de acordo com a necessidade. O Marcos não era bom goleiro com os pés, mas embaixo das traves era um monstro. E foi um dos destaques do pentacampeonato. Rogério Ceni, talvez tecnicamente falando, seja o melhor com saída, né? Com saída de bola, exatamente. Talvez tenha sido isso. O Ederson também é uma evolução nesse sentido. Nenhum goleiro no mundo hoje tem a bola longa que o Ederson tem, para colocar em qualquer lugar do campo. E tem o Dida também, que embaixo das traves era um monstro, mas com a bola nos pés era horrível. Mas como a questão é embaixo das traves, sendo goleiro e tal, acho que não é absurdo falar que o Everton hoje está no mesmo nível do Marcos. Acho que não é absurdo falar que o Alisson, por exemplo, é um goleiro bastante seguro e menos suscetível a falhas do que era o Rogério Ceni. E Ederson e Dida, eu acho que o Dida embaixo das traves era melhor goleiro. Embora eu goste muito do Ederson, acho que era melhor goleiro, mais frio e tal. Precisa votar no combo ou... É o combo, senhor. É o combo de trio, como diria o outro. No combo eu vou ficar com 2002, porque marcou era, né? Marcou era e assim... Pelo título você fala, né? Marcou era e assim, são 3 bandeiras gigantescas do futebol brasileiro. O Marcos no Palmeiras... E mundial, né? Mundial também, por que não? O Ceni no São Paulo, o maior goleiro artilheiro da história, o maior jogador na história a jogar com mais vezes por um único clube, por um clube só, se você preferir, o Rogério Ceni. E o Dida, que pegou muito no Corinthians, pegou muito no Grêmio, pegou muito no Milan também, foi o que teve a carreira internacional, né, desses 3 que a gente está falando. Contra outros 3 goleiros que 2 deles fizeram carreira na Europa, né? O Alisson foi revelado no Inter, mas fez carreira no Liverpool. O Ederson, que faz um trabalho muito bom com o Guardiola, e o Everton, que não saiu do Brasil, mas tem uma carreira consolidada. O Atlético Paranaense, Portuguesa, aquela Barcelusa tinha o Everton como goleiro, e no Palmeiras, campeão de Libertadores e tudo. Mas como é o combo, Diego, eu fico ainda com o combo de 2002. E se você tivesse que escolher 3 desses 6, só escolher, sem dar o motivo, só quero esse, ponto. Marcos, não na ordem, né? Mas Marcos, Alisson e Ederson. Tá aí. Portanto, Fábio Dias. É uma discussão interessantíssima. Eu confesso que eu gostei. Acho que dá para colocar num tempo extra da vida. Hein? Dá. Vamos ressuscitar o tempo extra. Próxima terça, talvez, já que é Copa do Brasil, os 2 jogos são na quarta, às 9h30. Né? Pode ser. Vamos ressuscitar essa discussão aí. Como são pautas frias, né? Vamos ressuscitar o tempo extra e vamos colocar essa pauta no ar aí, que a pauta é muito boa mesmo. Mas eu fico com esses 3 aí, viu, Diegão? Aí faz igual o Louis van Gaal, né? Na Copa de 2014, quando ele tirou o Silesen para colocar o Krul no último minuto da prorrogação. Aí o meu goleiro seria o Alisson, mas aí na disputa de pênaltis, ô Alisson, dá licença aqui que vai entrar o Marcão para pegar uns 3 pênaltis para nós aí, pra gente ser campeão do mundo. Embora desses 6, o Dida talvez seja o principal pegador de pênalti. O especialista. Mas não dá para desprender de São Marcos, né? O cara não tem São no nome à toa, viu, Diegão?
Ele não é são à toa, né? Ele é Marcos, eu já diria aquele outro narrador. Exatamente. E faz cerveja que é maravilhosa também. Exatamente. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, envie para os seus amigos, se inscreva no canal também para acompanhar mais análises como esta aqui no canal do Fábio Dias. Grande abraço.